Boa tarde, sejam bem-vindos. Estamos começando o Espaço Livre de hoje e o nosso entrevistado é o Antônio Vicente Mira. Bem-vindo, obrigado pela presença. Olá, tudo bem? Prazer falar com vocês. Muito boa tarde aos ouvintes aqui da Rádio Difusora. Estou aqui para falar para vocês um pouco aí como que foi a nossa entrada como diretor no DEMAI. Neto Mira, você, como acabou de falar, foi nomeado diretor do DEMAI no dia 18 de agosto, aí assumiu no dia 18 de agosto. Conta pra gente das expectativas, como que foi receber essa notícia, receber esse cargo? Eu trabalho, na área de saneamento, já tanto saneamento como licenciamento ambiental. Tive uma passagem pelo DEMAI. Creio que isso seria uma das motivos do prefeito Henrique Wolff me convidar a assumir o cargo de diretor, estar como diretor do DEMAI, isso é muito importante, eu gosto de colocar isso, que não sou o diretor, estou como diretor, perfeito? E me ligou de manhã, como eu tenho uma rotina já de trabalho, na minha empresa, no meu escritório, pedi para ele um pouco para pensar sobre o assunto, consultar a família, consultar nosso planejamento, e depois de pensar no assunto, eu resolvi aceitar esse desafio para poder desenvolver no DEMAI um sonho de um saneamento diferente para Ouro Fino, um DEMAI sustentável e um DEMAI que trabalha diretamente aí com a saúde pública da população de Ouro Fino. Como você comentou, você aí já tem um histórico na área, trabalhou na Prefeitura de Jacutinga como diretor de projetos, participou do Conselho de Comitê da Bacia Hidrográfica dos Rios Mogi e Pardo, foi chefe de divisão de expansão do DEMAI, tem sua própria empresa que ela trabalha aí na parte do meio ambiente, é isso? Perfeito. O escritório trabalha na área, iniciou com o processo ambiental, minha formação é meio ambiente. Conforme a gente foi trabalhando na região, a gente foi notando a necessidade de outros profissionais da área. Aí, o próximo setor que se agregou à área ambiental da ETS foi segurança do trabalho, onde a gente tem um engenheiro de segurança, que é o engenheiro Mário. Continuando nessa rotina, a gente percebeu a necessidade aí de estar trabalhando com arquitetura, porque nossos clientes sempre estavam perguntando, como a gente trabalha também na área de parcelamento de solos, isso foi muito importante. Hoje a gente conta com um arquiteto e também hoje a gente conta com a parte de engenharia hídrica, que é um amigo meu que a gente estudou junto no Instituto Federal, um tempo depois, em um empreendimento em Itajubá, a gente se encontrou e hoje ele trabalha como meu parceiro na área de engenharia hídrica do escritório. E toda essa bagagem aí, toda essa carreira, e principalmente a sua pós-graduação em engenharia ambiental, como você planeja colocar isso no DEMAI, como que você planeja usar isso na sua carreira, nesse cargo que você está? Bom, primeiramente a ótica, a maneira como eu vejo o DEMAI, como vejo outros SAIs e até mesmo empresas de economia mista, como Copasa, Sabesp. Bom, a gente tem que entender que o Departamento Municipal de Água e Esgoto, ele é uma empresa de saneamento. Ele coleta a água bruta, faz um processo de tratamento, distribuição, armazenamento e distribuição para a população. Então, a gente tem que agir, a minha colocação como consultor ambiental, é justamente trabalhar na causa da matéria-prima. Hoje, o DEMAI, como empresa de saneamento, ele tem como matéria-prima principal a água, que é, através da Constituição de 88, um bem público. Então a gente não vende, o DEMAI, ele não vende água. O DEMAI, ele cobra por captação, condução, tratamento, armazenamento e distribuição. E coleta e afastamento e, possivelmente, a gente vai estar estudando o tratamento de esgoto, que é muito importante na cidade de Ouro Fino. Perfeito, você comentou aí das tarifas e eu queria falar com você sobre isso, teria previsão para uma revisão de tarifa, hoje é no mínimo de 15 mil litros, diminuir, aumentar? Quando a gente fala de tarifa, a gente também está tocando num ponto que é muito importante, que é a arrecadação de uma empresa, A empresa, ela presta um serviço e ela é remunerada, os clientes pagam por esse serviço. Primeiro ponto, eu gostaria de atuar justamente na prestação desse serviço. A Política Nacional de Saneamento, a 11.455, ela diz que o Departamento de Saneamento, ou concessionária local, ela tem que servir, colocar a água para o seu cliente dentro de qualidade,
quantidade e continuidade. Seria o ideal. Antes de pensar em tarifa, na minha gestão, primeiro eu quero dar eficiência a essa gestão. E, logicamente, que a questão tarifária seja feita de conforme um estudo, né, pelo nosso setor contábil, e que esse estudo seja levado ao conhecimento, né, isso do prefeito, isso da Câmara de Vereadores, e caso seja necessário, porque no momento eu não estou, como estou chegando no DEMAI, sim, eu não acho prudente olhar para a tarifa, seja para mais ou seja para menos, mas sim manter como já está e tentar aperfeiçoar esse sistema que seja positivo. Mas a gente tem todos os indicadores econômicos que a gente precisa estar respeitando. Então isso vai ser discutido na nossa gestão, vai ser conversado, muito bem dado transparência a toda essa questão e, caso necessário, seja feita a medida do possível, ok? Mas pensando muito na população e como ela vai receber essa forma de tarifação. Mas no momento não estamos com esse foco, o nosso foco é de conhecer todos os detalhes administrativos, técnicos, operacionais do DEMAI, propor um plano de trabalho de modo eficiente e, posterior aí, tá pensando em relação à tarifação do produto água, do produto coleta de esgotamento sanitário. Perfeito. Só acrescentando, porque assim, uma das questões é que o pessoal entende, a água, ela é positiva, mas a gente tem o lado do esgoto, do lançamento do esgoto, que na minha gestão eu acho que eu quero tocar mais a fundo, porque é realmente o que se contamina. Eu acho que assim, não é justo a gente captar do meio ambiente uma água e contaminá-la mais à frente nesse processo com esgoto. Por isso que eu quero empenhar meus esforços para a gente tratar esgoto da cidade de Ouro Fino. Então a tarifa ficaria aí para uma análise, para um segundo momento. Perfeito. Principalmente porque hoje, nesse instante, a gente está vivendo um racionamento. E eu queria perguntar para você, esse racionamento foi uma falta de planejamento? Era um mal que não tinha como se prevenir? Olha, eu estou entrando no DEMAI, como estou diretor, com muito respeito a todos os diretores, a toda a direção que por ali passaram. Não quero colocar nada atrás, tá? Porque eu entendo que cada um que passou por ali pensou em fazer o melhor possível para a cidade. Então não quero estar relatando a maneira como foi colocada anteriormente. O que estou fazendo, o que eu pretendo fazer? Logicamente, continuar obras, né? As obras que estão já planejadas, homologadas, entendeu? A gente dá continuidade, e buscar justamente um planejamento e uma forma de evitar que no próximo período de estiagem a gente sofra racionamento. Como eu lhe disse, como sou consultor ambiental, eu venho de uma formação de consultoria empresarial, a gente segue muito legislação dentro da nossa profissão. E a legislação que eu quero seguir é a Política Nacional de Saneamento e posteriores interações sobre a legislação, que seria o que eu te disse, abastecer a popularidade com quantidade, qualidade e continuidade, que é a questão do racionamento. A continuidade no abastecimento é muito importante. Quando falta água na rede, a gente tem vários problemas hidráulicos que envolvem esse problema, e às vezes quando a água retorna, ela retorna com dificuldade. Então, assim, um dos princípios que é interessante, que a gente tem em mente em trabalhar, são distritos pitométricos. O que seria isso? Seria a capacidade da gente poder isolar em determinados bairros a reservação de cada bairro, saber o volume de água que adentrou para dentro desse reservatório e o volume que foi consumido. Com isso, a gente vai ter um dado técnico que se chama-se perda. Todo sistema de tratamento, por mais eficiente que seja, ele possui um volume, um percentual de perda, Sim. certo? Não tenho ainda em mãos o que seria a perda do DEMAI com relação ao tratamento de água, mas seria um dos pontos a serem atacados. Porque matéria-prima que você trata, você agrega valor, você dá qualidade para ela e se perde em tubulações, armazenamentos, isso é um prejuízo para a empresa. E eu acho que isso deve ser atacado. E uma das técnicas viáveis para isto, que eu estou discutindo junto ao engenheiro do DEMAI, ao pessoal da área técnica, é justamente a instalação de distritos pitométricos. Quem é da área vai entender o que seria, com mais ênfase, distritos pitométricos. E você comentou que aí o seu foco está no tratamento do esgoto, nesse saneamento.
Meu foco é sustentabilidade. Perfeito. Sustentabilidade. Como eu disse, o DEMAI, ele, assim como outra empresa da área de saneamento, ele capta uma água bruta. Sim. Essa água ela é captada em duas formas, ou ela é superficial ou ela é subterrânea. Caso de superficial, são mananciais de abastecimento, caso José de Matos, caso Capitão São Burza. Captação em mananciais subterrâneos, os casos dos poços tubulares, né? Os poços artesianos. Você capta essa água e você alega a ela um tratamento. E você armazena e você distribui. Então, a sustentabilidade de você repovoar, melhorar as condições de produção de água, isso, quem é da área reconhece que é a preservação de nascentes, a correta gestão de resíduos sólidos, de lançamento de efluentes nesse corpo hídrico. Tudo isso leva-se a uma qualidade de água que chega na estação de tratamento de água. Ou seja, você trabalhando em prol do meio ambiente, com reflorestamentos, com projetos ambientais, a médio prazo você começa a receber na sua estação de tratamento uma água mais límpida, menos contaminantes, consequentemente você começa a utilizar menos insumos para tratar. Você começa a própria turbidez, que seria a coloração da água, ela começa a chegar mais baixa. Porque assim, para quem conhece, a ETA ela faz dois processos, ela clarifica a água e ela desinfeta a água. Perfeito? Então, você recebendo essa matéria-prima com uma boa qualidade, você gasta menos insumos. Você começa a ter mais eficiência no processo. E isso é um método que eu enxergo como sustentabilidade. Você pensar na água da próxima gestão que vai estar captando, da próxima geração de pessoas que vão estar, da população de Ouro Fino, fazendo essa conservação nos mananciais de abastecimento. E por último, né, como ponto final, tratamento dos efluentes gerados pela população. Tecnicamente, a gente coloca isso em 3 pontos. Você tem a formação da matéria-prima como água bruta, você tem uma empresa de saneamento que é responsável por essa captação, tratamento, armazenamento e distribuição, e depois você tem o consumidor final, que é a população, que através do seu sistema biológico acaba gerando efluentes. Então você tem que cortar o final do processo, que é o tratamento desses efluentes. A partir daí você começa a ter aí um circuito de sustentabilidade em saneamento. E essa sustentabilidade, ela não depende só de vocês. Que outras áreas precisam trabalhar para que isso aconteça? Qual que é o papel da própria população para que essa sustentabilidade continue, para que esse ciclo seja desenvolvido? Educação ambiental, no sentido de você estar usando todo o seu recurso natural, isso eu não digo somente água, mas também com relação a outros recursos como sol, com eficiência. Por exemplo, a gente sempre ouve, quem é do saneamento, chama-se vassoura hidráulica. O que seria uma vassoura hidráulica? Seria aquela pessoa que varre o quintal com jateamento de água, né? É uma vassoura hidráulica, quando às vezes apenas uma vassoura, simplesmente recolhendo pó, seria suficiente. Então, usar a água com consciência já é uma forma da população contribuir para a sustentabilidade. Sem contar que geração de resíduos. Hoje é impossível dentro da nossa comunidade você não gerar resíduo, certo? Mas como gerar? E quanto gerar? Aí que está. E como destinar? Isso que é importante. Então, não lançar, passando em corpos hídricos, lixo, resíduos, sacolinhas, entendeu? Isso é uma forma da população trabalhar de modo sustentável em favor do meio ambiente no critério urbano. Essas duas vertentes já estaria de bom senso, principalmente na geração de resíduos, geração de efluentes e uso consciente da água. E nessa relação da população com o DEMAI, como você planeja lidar com isso durante o seu cargo, né, que você está no cargo, como você tinha dito? Sim. Aproximar mais uma conversa, vocês têm aí procurado dar mais clareza para a população como as coisas acontecem, como funciona? O DEMAI ele possui, né, pelo que me passaram, já um trabalho de ouvidoria. As pessoas, eu percebi lá que elas comunicam, elas sempre estão pedindo, tá faltando isso, tá precisando melhorar isso. Mas na minha gestão é justamente trabalhar aquela questão de você estar próximo da sociedade e ouvir a sociedade, não somente por cartas, mas até mesmo na rua. Certo? Às vezes eu estou passando pela rua no trabalho, falo, Neto, você como está como diretor, gostaria que você olhasse tal causa, tal forma. Eu quero estar do lado da sociedade porque, assim, eu venho de uma política de trabalho onde você ouve muito.
como eu venho como você colocou, eu já fui diretor de projetos, já passei conselheiro de bacias, essa circunstância de gerenciamento de equipe para projetos já faz parte da minha vida já há algum tempo. Então, esse gerenciamento de projetos nada mais é que eu quero transpassar para gerenciamento de pessoas com a comunidade local, certo? O pessoal que trabalha comigo tem ouvidos para a população. E também passar informação para o pessoal, principalmente o pessoal operacional, que o que eles fazem é geração de saúde pública. A partir do momento que a pessoa está interligando um ramal de esgoto, ele está interligando um ramal de ligação de água, ele está fazendo o reparo de uma rede de esgoto, ele está deixando ali, ele está trazendo para aquele local saúde pública. Aquele esgoto não vai mais contaminar o solo, entendeu? Então, isso é saúde pública. Então, mostrar também para os nossos operadores que o trabalho deles é muito importante para a população, porque eles levam saúde pública para a população. E para as pessoas que não têm tanto costume de entrar em contato com o DEMAI, como elas podem fazer isso? Quais são os meios de comunicação? Bom, como eu disse, tem a ouvidoria, né? O canal da ouvidoria, tem o site e tem os telefones que o DEMAI tem a público. Eu peço que vocês podem entrar em contato, podem falar pessoalmente, tá? E a gente vai estar lá sempre atencioso para buscar a solução de cada problema, certo? De modo que envolva conhecimento, planejamento e boa execução, que é o importante. Então agora vamos falar sobre o futuro do DEMAI. Vocês têm obras em ação, como que estão essas obras, qual que é a situação delas, o que vocês planejam fazer aí para frente? Bom, uma obra importante, né, que está em andamento, que eu tive a oportunidade de visitá-la já, e estou me interagindo aí de todo o material técnico, de todo o material que foi produzido, é a barragem do Gargatá, né? Pelo que me consta, é uma barragem que vai estar auxiliando na captação de 30 litros por segundo para o sistema de tratamento de água. Como visão técnica, o que eu entendo disso? Eu acho que é uma obra de significativa importância, um custo, não é um custo barato, né? Digamos assim, penso que pelo que o pessoal me deu retorno lá, é a maior obra que o DEMAI fez até então, certo? Então eu quero usar de todo o meu conhecimento técnico para que essa obra seja um sucesso, certo? Logicamente, antevendo questões como planejamento de adutora, como eu comentei com o pessoal, né? Por enquanto a gente está na fase da construção da barragem. Para que você tenha a captação, ainda existe outros processos técnicos, outros projetos técnicos a serem realizados. Por exemplo, instalação da casa de bombeamento, para você coletar aquela água, captar aquela água naquele ponto e transmitir para a ETA, você vai ter um recalque. Você vai ter um recalque, você vai ter um sistema de bombeamento. Um sistema de bombeamento vai estar interligado por uma adutora. Essa adutora tem que ser planejada e muito bem construída, porque ela vai trabalhar sobre pressurização, certo? É diferente de você receber uma água por gravidade. Condução e como chegar à ETA. Como que a gente vai interligar isso junto à calha-pacho, recebimento de água bruta. Sistema elétrico, vamos ter que levar energia elétrica para aquele local para poder alimentar as bombas. Ou seja, um conhecimento amplo de todo o processo, onde a gente vai aplicar justamente para esse planejamento ocorra dentro de um cronograma. Também, com esse planejamento, a gente vai ter números para planejamento orçamentário, correto? Que estou me inteirando também, junto ao setor do DEMAI, para que essa obra tenhamos aí sucesso na condução e finalização. Muito obrigada. Eu deixo esse momento para vocês, que você quiser mandar aí para os nossos ouvintes alguma mensagem, falar mais um pouquinho sobre o DEMAI, fica à vontade. Quero agradecer a oportunidade de estar vindo aqui, me apresentando, né? Eu sou Antônio Vicente, eu sou de origem rural, sou natural da cidade de Inconfidentes. Vou comentar porque, apesar do DEMAI estar como diretor, não tenho título em Inconfidentes, ou seja, meu voto não é em Inconfidentes, eu voto no município de Inconfidentes, tá? Onde é uma cidade que eu gosto muito, tenho muito carinho e penso um dia estar podendo fazer mais por Inconfidentes também, como eu quero estar fazendo aqui para o DEMAI. Bom, sou casado, tenho 2 filhos, um de 13 e um de 4 anos, o Pedro Antônio e o José Inácio, sou casado com a Denísia. Como eu disse, vim para Ouro Fino, comecei a trabalhar no sindicato, do sindicato passei para o DEMAI como chefe de divisão de expansão,
dali segui para a Prefeitura de Jacutinga como diretor de projetos e, por último, sou sócio proprietário da Ethos Ambiental, Engenharia e Arquitetura. E aceitei esse convite do prefeito Henrique para poder fazer o meu melhor por uma empresa tão querida, tão amada pelos ouro-finenses, que é o DEMAI. Então, peço a todos aí que tenham um pouco de paciência com a minha chegada, que com certeza quero deixar um bom mandato, uma boa gestão e fazer isso de forma honrada, honesta e com Deus no coração. Neto, muito obrigada pela presença. Está convidado a voltar quando Obrigado. quiser. O Espaço Livre vai ficando por aqui. Obrigado.